Flores Silvia. Vou ensinar vocês como montar um vaso de suculenta e como cuidar desse vaso, né? Então, a gente vai montar aqui nessa xícara. É de cerâmica, então ela absorve umidade. E aí a gente precisa pensar nisso depois. Então, vamos colocar cacos para drenagem. Vamos usar este substrato que eu preparei do jeito que tem que ser para suculenta. Um substrato bem leve, bem drenado, porque não pode acumular água na raiz da suculenta. Ela tem que absorver a água, guardar nela e não ficar a umidade aqui. Então, nós vamos colocar o substrato. Encher aqui o pote. E agora nós vamos colocar as suculentas em ordem de cor, que fique bem variado de cor e com formatos diferentes também. Então, vamos tirar. Vamos fazer um nível de altura aqui. Esse vaso, ele vai ter uma frente. Nós vamos usar esta suculenta aqui, porque ela fica bem colorida. E ela fica um pouco caindo pra fora depois, ela fica bem bonita. E agora nós vamos colocar suculentas do tipo rosinha de pedra. Se tá muito cheio o vaso, a gente tira um pouco de terra. Não tem importância tirar a terra da raiz aqui. Eu estou usando luva porque esse substrato, ele tem muitos produtos químicos fortes que queimam a mão. Então, tem que usar para ela não partir depois, senão parte muito. Aí a gente vai ajeitar para que elas fiquem com um formato bonito. Vai apertando e colocando a terra que falta. Nós podemos colocar pedrinhas aqui também. Acho que ficou bem firme. Ficou com variedade de cor, variedade de tamanho também, de formato. Então, agora, nós vamos colocar pedrinha. Precisa colocar pedrinha? Não, a pedrinha é só para enfeitar, não tem necessidade. Algumas suculentas ajudam, porque elas não podem pegar umidade, mas não é mais para enfeitar mesmo, não tem necessidade. Agora, olha como ficou. Ela vai ficar assim, que dá para você colocar em cima de alguma mesa, algum aparador. Como que eu vou regar, né? Eu vou colocar água cada 5 dias. Suculenta, ela tem água acumulada nela. Então, se eu colocar muita água, ela vai apodrecer. É mais fácil você deixá-la passar sede, que ela vai sobreviver, do que você matar afogada. Se você colocar mais que isso, você vai matar seu vasinho, suas suculentas vão morrer afogadas.
Então, cada 5 dias você coloca água. Elas precisam de sol. E se você insistir em colocar na sombra, elas vão ficar um tempo bonitas e elas vão começar a ficar feias, porque a suculenta precisa de sol. Então, escolha um lugar que tenha pelo menos umas 3 horas de sol por dia, para que elas se conservem bonitas e fiquem coloridas, porque essas suculentas ficam muito coloridas quando pegam sol. Vamos falar um pouquinho do substrato, como que a gente faz esse substrato aqui, bem leve, bem drenado. Não pode ser o substrato de casa de jardinagem, vamos arrumar aqui, porque ele absorve, segura muita umidade. Então, esse substrato que eu preparei, ele tem farinha de osso e a pó de rocha, é nutriente, vai ajudar ela a se alimentar. A vermiculita vai fazer o substrato ficar leve, e ela precisa de um substrato bem leve. E você pode colocar também torta de mamona, que também vai alimentar a sua suculenta. Se você não fez isso no substrato, aí você tem que usar um adubo para suculentas. Mas o melhor é o substrato estar bem feitinho. O que eu posso fazer também para que ela se preserve sem pragas? Eu posso usar enxofre. Enxofre ajuda a nutrir e a evitar pragas. Então, se você fizer tudo o que eu falei, da rega a cada 5 dias, o substrato já com nutrientes e colocar no sol pelo menos 3 a 4 horas por dia, deixar lá, a sua suculenta vai se preservar, fica sempre bonita e saudável. Boa sorte!